gente, tô esperando. Por enquanto eu estou sozinha aqui. Ah, não, o Felipe entrou, não estou mais sozinha. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi! 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 Ai, o professor já entrou, ele já tá me vendo. Gente, vocês estão me ouvindo certinho? Porque eu tô com medo de tá errado, sim? Tranquilo, então. Gente, tô emocionada, tô nervosa. Gente, vocês sabem que eu sou um pouco tímida, né? Então eu tô um pouco nervosa, assim. Queria que aqui do ladinho tivesse, sabe aqueles coisinhas dos programas que mede os batimentos cardíacos? O meu ia estar, tipo, aceleradão. Ai, minha prima tá aqui! Ai, prima! Ai, Pastor Dom, oi! Ai, que bom, Cat, que você tá ouvindo. Ai, gente, sério. Mas podia, vocês não acham, ter aqueles coisinhas de batimento cardíaco? O engraçado é porque eu sou super tímida, assim, pra falar, né? Fico super nervosa. Mas aí, quando me dão oportunidade também, daí eu falo igual. Falo muito. Então, gente, ó, vocês que estão aqui, esses 17 primeiros que estão assistindo, me avisem, tá? Caso eu comece a falar muito, aí vamos combinar um código, um sinalzinho pra vocês me avisarem, que daí eu dou uma maneirada. E aí o restante do pessoal que não entrou ainda não percebe o que vocês estão falando pra mim. Calma, Érica, vai tranquilo. O que vocês acham de mandar? Eu não sei se tem aquele símbolozinho do paz e amor, assim, da mãozinha. Daí vocês mandam assim, paz e amor. Daí eu já entendo que é pra eu relaxar, entendeu? Pra eu ir mais tranquila, descansar. Daí vocês mandam ele, daí eu dou uma maneiradinha. Ai, ai, gente. Ai, tô muito feliz de ver vocês entrando. Agora eu entendi como que é a emoção. Oi, oi. É... Ai, gente, hoje eu tava tão nervosa, pensando, assim, a receita da live, né? Tipo, trabalhando meu coração pra me acalmar. Ô, louco, gente, mas já no começo, assim, não dá. E eu até compartilhei nos meus stories. Se, se vocês forem lá, vocês vão ver que a Rafa Gonçalves, acho que é assim que fala o nome dela, mas que ela compartilhou um vídeo dela cantando uma música. Eu não conhecia a música. Eu até tirei print, porque eu pensei em trazer aqui no começo, ler, né, a tradução da música, porque foi muito especial pra mim, assim, tipo, me acalmou mesmo. E tem tudo a ver com a live, né, com um assunto que a gente vai tratar hoje, que é sobre a saúde emocional, mental e espiritual. Então tem super a ver com essas questões aí, tipo, me deu uma acalmadinha. Nossa, maravilhosa. Ô, gente, vocês estão abusando do símbolo já. Ai, Cat, muito incentivadora, hein? Depois é só ladeira abaixo. Ai, Senhor, resgata. Ai, demais. Tem uma música também que eu gosto muito de ouvir sempre, que acho que eu até já mandei pra Cat, que é Slow Down, do Jonathan alguma coisa. Ela tem um climinha assim que me acalma muito, de entregar tudo pra Deus. Então, as músicas assim em geral falam muito comigo. Deus fala muito comigo através delas. Ai, gente, vocês estão aí pedindo, já vou chamar então. Já vou chamar então. Gente, o pastor Vinícius já tá assistindo. E eu fiquei pensando um monte de vezes como que chama aqui, mas daí o Lucas, anjo de Deus, me explicou como que faz. E acho que já dá pra chamar, né? Pastor, pra entrar aqui com a gente, o pastor Vinícius, ele é o meu pastor. Eu amo essa música. Ai, gente, isso aí! É verdade. Compartilhem músicas comigo também, fico feliz. Também gosto de compartilhar músicas. Ao invés de ser troco likes, é troco músicas. Músicas realmente têm um poder incrível. Procura, Loi, ele é. Eu gosto muito das canções dele, do clima das canções. Conta a música, depois chama ele. Gente, a música tá num print que eu fui meio cabeçuda, né? Eu tirei o print
da tradução da música, mas o print tá no meu celular, né? Daí eu tô com medo de sair da live. Ó, meu irmão entrou, daqui a pouco ele vai começar a me zoar. Ai, Cat, manda assim. Oi, Liliane, tudo bom? Enfim, e a do Jonathan, que eu tava pensando sobre essa slowdown, ela é tipo um clima bem assim. O ritmozinho dela é um ritmo que traz uma tranquilidade, sabe? Eu comecei a perceber é, o poder assim que a música tem para influenciar a gente por causa do meu estágio no trabalho. Então, no meu estágio, às vezes a gente lida com alguns assuntos que são bem pesados, assim, até para transcrever e etc. E eu comecei a praticar colocar música, sabe, de adoração e etc, de louvor, enquanto eu transcrevia esses relatos e etc. E eu vi que trazia uma paz, assim, sabe, durante esse momento. Tipo, eu sentia que Deus estava ali comigo, sabe? E que Deus, ele tinha poder para transformar aquelas vidas. E, tipo, só sentia, ao invés de sentir revolta por causa de tanto relato difícil que tinha, ao invés de sentir, tipo, revolta, assim, porque são algumas coisas bem revoltantes, a gente sentia meio que uma tranquilidade de saber que aquela pessoa, ela tá tendo a oportunidade de receber ajuda, sabe? Tá tendo a oportunidade de mudar de vida. Ai, Fê, eu tô muito feliz que você está aqui. O Fê ficou sem Instagram por um tempo. Gente, ó, tá dando aí 8 minutos que eu estou falando sem parar. Então vou atender aos pedidos da mãozinha. Deixa eu ver aqui como que eu chamo o pastor Vinícius. Estou procurando ele, gente. Achei. Tá chamando, tá chamando. Oi. Olá. Já? Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu tentar arrumar aqui. O Fabrício dando oi. Aí, legal. Tá tentando me organizar aqui, isso. E aí, tá bem? Ai, tô bem, já tô, tá passando um pouco. O pessoal já É, eu tô teve que percebendo. aguentar eu falando um monte aqui. Cara, você tá tranquila, né? Pra falar desse jeito. Na verdade, eu tô nervosa. Nervosa. Ah, é. Tô, E qual é o aí, ó, a negócio do Gi tá batimento falando de que eu tô garganta aí ainda animada. não? É verdade. É, né? Animado. Mas aí, Érica, E aí? deixa eu me apresentar. Você não me Pode apresentou, se eu vou me apresentar, apresentar, então. porque O pessoal que tá eu já aí, tô falando né? muito. É, tô percebendo. Eu A sou o Kate, Vinícius. Érica tremendo igual vara verde. Olha lá. Eu sou Vinícius, sou casado com a Ana Clara, pai do José Felipe e da Sofia, e eu sou pastor na Igreja Metodista do Cafezal em Londrina e pastor consecutivamente da Érica também, né? E ela tá aí, toda Sim, nervosa aí, mas a gente tá junto para tentar conversar um pouquinho, bater um papo, né? é verdade. Eu tô animada, porque na verdade, uma vez, como eu tenho um pouco de timidez, eu sempre fico muito nervosa antes de fazer as coisas, né? Tipo, com medo de dar errado e etc. E aí, um tempo Hum. atrás, eu vi meio que um truquezinho aí que daí os tímidos já podem usar, que é ao invés de pegar a ansiedade, né, entre aspas, é, o nervosismo, assim, pra hora, tipo, focalizado na hora, sabe? Tipo, nossa, a hora vai ser ruim, não sei o quê. Focalizar essa ansiedade pra, tipo, ai, espero que esse momento chegue logo porque vai ser muito bom. E aí, toda vez que Sim, eu preciso fazer alguma coisa, eu penso nisso. Tipo, ai, sim. vou. É, tô ansiosa, tô nervosa porque eu quero que chegue logo porque vai ser muito bom, não porque pode acontecer coisa errada e etc. Ai, o Matheus entrou. Aham. Então você tá ansiosa, então. Você tá deixando as emoções tomar conta. Ai, não, tô controlando. Até onde você tá Ó, controlando? pegando no pulo. Verdade. Mas é isso aí. Não sei se você falou pro pessoal, quem quiser deixar pergunta aí, né?
embaixo. A Érica está aí para responder. Ah, não. Né? Pode deixar as perguntas Nós embaixo estamos e a aqui para Érica pode responder. responder. Vai ser uma Beleza? conversa. E quem tá É, aí também assistindo, comenta aí. E se pensar em alguma coisa também, porque durante as outras lives eu tava assistindo, eu via cada resposta assim, tão vinda de Deus, sabe? A cada pergunta que era feita. Então, cada um de nós, sim, gente, a gente pode revelar assim e falar coisas vindas de Deus. com certeza. Legal. E então, a gente colocou como tema dessa live para trabalhar sobre saúde emocional, mental e espiritual. E a primeira coisa, só para a gente situar, assim, que eu aprendi com o pastor Vinícius da última live, o que, que você acha que é a diferença, assim, entre cada uma delas? Só para a gente ter um norte para pensar nas outras perguntas também. Saber a diferença entre saúde emocional, né, logo que é o nosso tema, né? Saúde emocional, mental e espiritual. Lembrando que a gente está numa perspectiva de saúde, né? Sim. Se a gente for pensar no negócio de saúde, é uma coisa que seja onde tudo corra bem, né? Onde tudo vá bem. E pensando assim, eu não ia falar esse texto, mas eu acho interessante para tentar pensar um pouquinho a respeito dessa saúde, um texto de João, terceira João, capítulo não, porque não tem capítulo, terceira João, mas o versículo 2 ele diz assim, né, ao amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Né, a saudação aqui de João é muito interessante, né, a Gaio, falando para ele e próspero. Né? A prosperidade ou a saúde é ir tudo bem, né? E fluir tudo bem. Fluir tudo bem emocionalmente, na alma, fluir tudo bem mentalmente no corpo, naquilo que a gente é como estrutura, e tudo bem espiritualmente. Né? E a gente sempre precisa manter uma coisa que a gente precisa pensar sempre, é manter o equilíbrio. Né? A gente tem que manter o equilíbrio. Não adianta a gente ser muito bom numa coisa, né? Ser muito bom espiritualmente, se outras coisas têm ausência. Alguma coisa está errada. Ou se a gente vai muito bem mentalmente, mas a nossa emoção é uma montanha russa. Alguma coisa está estranha. Não tem como. Existe uma coisa falsa diante dessa realidade, né? Onde uma coisa vai muito bem e a outra coisa vai muito mal. Não é uma realidade coerente. Então, dentro dessa dinâmica, a gente pensando em emoção, alma, pensando no mental, corpo e a nossa relação espiritual, a nossa vida com Deus, é nessa estrutura de equilíbrio que a gente tem que tentar pensar. Sim. E uma das questões que a gente colocou lá nos stories foi sobre se Deus ele quer tratar apenas o nosso espiritual e se tem alguma das saúdes entre essas que são mais importantes, são mais valorizadas por Deus. E tiveram algumas respostas. Teve pessoas que falou que se complementam, que todas elas estão juntas, se complementam. Teve outras que falaram que a mental ela é importante, porque se não estiver bem, as outras não estão bem. E também teve gente que falou sobre a espiritual ser mais importante, porque se a espiritual estiver bem, todas as outras saúdes permaneceriam intactas. E o que o senhor acredita sobre essa questão? Existe uma saúde que se sobressai à outra? Tem uma que é mais importante ou que Deus deseja tratar mais em relação à outra? Como que funciona? A gente poderia dar mais de uma resposta para essa pergunta. Né? Ao mesmo tempo, eu poderia dizer que não tem uma mais importante. Por que não tem uma mais importante? Porque Deus ele cria e estabelece o homem, se a gente for voltar para o plano, o projeto inicial de Deus lá em Gênesis, a gente vai ver que ele cria e estabelece o homem por completo, por inteiro. Ele cria o corpo do homem, ele cria uma relação do homem com as coisas, tanto é que o homem não encontra alguém que seja compatível a ele, que esteja em pé de igualdade com ele, que possa caminhar lado a lado com ele, né? E Deus também cria e sopra no homem, né, antes disso, o seu fôlego de vida. Né? E você vai ver essa relação acontecendo do homem com todas as estruturas ali.
corporalmente, emocionalmente, e a relação com Deus. Deus passando todos os dias, na viração do dia, conversando com o homem. Então, Deus cria o homem, estabelece o homem para ser pleno, né? Para ser pleno. A ideia de Deus é que o homem seja pleno, pleno em tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Não é uma parte que Deus deseja que a gente seja pleno. Então, Deus deseja que a gente seja pleno. Ok. Esse é o projeto inicial perfeito de Deus. Essa poderia ser uma resposta. Mas a gente também pode acrescentar que hoje, se a gente for olhar para o aspecto da queda do homem, da fragilidade do homem, da entrada do pecado do homem, da entrada do pecado no homem e no mundo, se a gente for pensar nessa dinâmica toda, a gente vai poder olhar para um desses aspectos, né, da emoção, da mente e do espírito, e considerar que algum tenha mais importância, né? Olhar para um aspecto mais importante. Porque não adianta eu querer redimir apenas as minhas emoções e a minha mente e não redimir o meu espírito, né? Então você vai trabalhar nessa dinâmica onde eu sou salvo em Cristo, né? Recebo a salvação em Cristo. E a salvação em Cristo, ela pode se espalhar, ela vai fazer diferença, ela vai transformar aquilo que eu sou mentalmente, emocionalmente. Vai poder existir essa transformação a partir do meu espírito. É claro, né? Observando a Bíblia e entendendo que essa dinâmica acontece, essa transformação acontece mediante a palavra de Deus. E Paulo vai deixar claro isso várias vezes, né? Falando dessa transformação que acontece e que se relaciona à medida que nós conhecemos e experimentamos a palavra de Deus. Pensando em Jesus, no texto de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Essa dinâmica ela começa então pelo Espírito, pensando exatamente no homem caído, no homem que sofre a angústia agora do pecado. Sim. E acho que isso que a gente já estava falando agora, ela entra também na primeira pergunta que eu separei aqui entre as que enviaram, que aí foi o pessoal que enviou, que é: quando eu procuro a ajuda de um profissional, é sinal de fraqueza espiritual? A gente pode pensar a partir exatamente dessa dinâmica, né? Pensando que Deus tem um começo, um desejo no começo, algo que ele havia planejado, algo que ele havia pensado. Deus tinha algo estabelecido, um sonho estabelecido. Nesse sonho estabelecido não havia choro, não havia tristeza, não havia problemas, não havia dificuldades. E Deus tem esse mesmo sonho estabelecido, e a gente vai olhar no Apocalipse, e o Apocalipse é a prefiguração ali do Éden, aonde as mesmas coisas se estabelecem, aonde também não há choro, não há tristeza, a presença de Deus está ali naquele lugar, a gente vive em comunhão, sem a opressão. Então, esse sonho de Deus do Éden, e esse sonho de Deus daquilo que irá acontecer, daquilo que acontece sobre a vida daquele que é salvo, esse sonho de Deus é o início e o fim. Só que entre início e fim existe o meio. E o meio é onde há queda, há o pecado, né? Ao mesmo tempo que há o pecado, há a queda, vai existir a reparação em Jesus. Mas a gente ainda vive nessa circunstância do mundo, essa circunstância da morte, da fragilidade, do choro, da tristeza, da opressão, das canseiras. Com a queda do homem no Éden, o pecado ele trouxe consequências. Não foram consequências que Deus pesou a mão, mas foram consequências das quais nós assumimos e nós desejamos e nós procuramos em Adão e Eva. Foram as consequências que a gente vai ver lá, a mulher sofrendo para dar luz, o homem sofrendo para trabalhar, tendo dificuldade na terra, tristeza, suor na terra, a consequência depois no homicídio. Você vai ver isso acontecendo por consequência do pecado, como as doenças e N doenças, consequências do pecado, da queda do homem, da fragilidade do homem, da ausência agora de perfeição, dessa perfeição sonhada no Éden e dessa perfeição colocada agora para a gente como salvo na Nova Jerusalém. Nesse caminho existem essas nossas dificuldades que a gente tem que lidar, as nossas adversidades, as nossas tristezas. E a gente vai ver vários personagens bíblicos que passam por doenças, né? Paulo ele fala de problema
físico em Gálatas, ele fala de problema de Epafrodito também, que chegou à beira da morte. Você vai ver Paulo aconselhando Timóteo também por problemas estomacais. Você vai ver exatamente isso acontecendo, ou seja, a nossa fragilidade humana revelando esse peso do pecado. Né? Dentro dessa dinâmica, por conta do pecado, não que fosse a vontade de Deus, mas por conta do pecado, a gente busca as possibilidades e as soluções que hoje nós temos. Estou com dor de cabeça, eu vou buscar um remédio para dor de cabeça. Né? Eu tenho a dor de cabeça e eu preciso resolver ela. Eu tenho um outro problema, uma outra necessidade, eu vou buscar o especialista, o médico necessário para aquela área que eu preciso. Esse é o que acaba acontecendo com a gente, a necessidade de buscar aquilo que Deus capacitou, aquilo que por misericórdia Deus permitiu, que são os médicos, remédios e essas possibilidades para nos ajudar. Eles não são a solução. A gente tem que entender que não é a solução. Quando a gente vai falar de alma, do emocional, um remédio, ele não é a solução. Ele não é a solução final. Ele é a possibilidade, do mesmo jeito que a funcionalidade do profissional, do psicólogo, você, Érica, que está estudando isso, você sabe disso, ele é aquele que ajuda, que coopera, é aquele que intervém, que dá uma possibilidade, mostra um caminho, ajuda a encontrar o problema, como também reconhecer a solução, perceber onde existe a solução. Ele é o facilitador, né? Mas nós sabemos que a cura de tudo aquilo que nós precisamos de fato é muito mais fundo que isso. Muito mais do que um remédio pode dar, que pode ser só paliativo, como um caminho que o psicólogo, o facilitador pode dar e a gente pode não desejar. Né? A gente pode não fazer nada. Sim. Mas nós precisamos exatamente dessa intervenção de Deus na nossa vida para redimir a nossa vida. Redimir por completo a nossa vida, salvando, mas também levando e conduzindo a nossa vida a possibilidades de cura. Né? Paulo fala isso em Romanos 8, onde essa queda humana afeta tudo e todos, né? E a criação espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus exatamente para retirar desse cativeiro, dessa aflição que nós temos e nós vivemos e nós assumimos consequências. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito interessante, ao mesmo tempo, não é sonho de Deus, não é vontade de Deus que a gente sofresse assim. Né? Não é desejo de Deus que nós passássemos por isso. Não foi o que Deus planejou para a nossa vida. Sim. Então, tem essa dinâmica que eu posso dizer a respeito desse momento que nós vivemos diante do mundo, né? Diante das circunstâncias, somos afligidos pela vida, mas não é o sonho primeiro de Deus, sim, nem o sonho último de Deus. É exatamente isso que eu penso, assim, que os profissionais, Deus ele levanta profissionais para nos ajudar. E muitas vezes a gente subestima, né, esse cuidado de Deus com as nossas vidas, porque isso também é cuidado. Então, se a gente tem, por exemplo, questões de problemas, doenças fisiológicas no nosso corpo, a gente vai atrás do médico, vai fazer exames e etc. E por que muitas vezes a gente banaliza ou julga assim, quem procura auxílio psicológico ou psiquiatra para problemas mentais ou emocionais que são patológicos? Aí a gente se refere a isso também, porque existe questões emocionais e dificuldades emocionais que a gente pode aprender a lidar com mais facilidades, mas existem questões que também são patológicas, que acaba a gente não percebe, que ficam ali na nossa cabeça, influencia na nossa forma de se comportar, de agir. E quando Sim. eu vi essa questão, eu lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com uma amiga que já é formada e já faz atendimentos, né, etc., na clínica dela. E ela é cristã, então ela atua na igreja dela também. E ela atua muito com pessoas que são da igreja, né, que daí conhecem ela e vai atrás dela e etc. E ela me contou de um senhor que, eu não vou lembrar a idade agora, mas já era um senhorzinho, e que ele foi diagnosticado com depressão há muito tempo. Só que ele resistia muito a ir atrás de ajuda psicológica, porque justamente para ele era isso, tipo, demonstrava uma falta de fé. E aí ele foi porque não tinha mais jeito, assim, entre aspas, e ele foi para o atendimento psicológico lá com ela. E ela disse que na primeira sessão que ele teve, ele só chorava, porque ele, tipo, se julgava, sabe, por estar ali. Tipo, eu estou aqui porque
porque eu falhei, sabe, com Deus, digamos assim. Eu falhei com a minha fé, eu falhei com o meu empenho e etc. E por isso que eu tô aqui. E aí ela precisou trabalhar todas essas questões com ele, sabe? Eu vejo muito que o errado é a gente se tornar um diagnóstico. Então, tipo, assim como eu tô lendo aqui, tentando ler as pessoas falando, tem coisas muito legais que estão falando muito massa, vão lendo os comentários também. E que muitas vezes a pessoa pega um diagnóstico que é para ser o norte daquilo, então é para ser o norte do trabalhado, focado, o que precisa ser melhorado, e ela se torna aquele diagnóstico. Então ela começa a se limitar, começa a colocar coisas ali, tipo, não, eu não posso fazer isso porque eu sou isso, eu não posso viver isso porque eu sou isso. Tipo, começa a se rotular com esse diagnóstico, sabe? E aí isso sim é errado, porque isso mostra que a gente não tem fé na cura de Deus. E Deus, ele pode curar você de diferentes formas, digamos assim. Não existe uma forma só. Então, da mesma forma que pode vir a cura por uma oração, pode vir a cura por buscar espiritualmente na igreja, Deus, ele também pode usar profissionais para curar, igual o senhor falou antes da questão do médico, tipo, de fazer a cirurgia e etc. E Deus, ele nos curar e a gente reconhecer que Deus nos curou mesmo tendo buscado o apoio médico. Então, eu acho que Deus, ele sim pode agir, independente da situação. E sobre isso também, eu anotei um texto que eu estava lendo, hoje estava pensando sobre isso, que a gente confunde, né, também a questão de ser salvo e a questão de ser curado de alguma enfermidade, ou ser curado de alguma doença, mas são coisas que se complementam e Jesus, ele pode agir nas duas coisas. Então, tipo, lá na passagem de Mateus 9, que era que eu estava lendo, fala sobre um paralítico que foi levado para Jesus e tal. E aí Jesus falou que os pecados dele tinham sido perdoados. E daí o pessoal começou, tipo, a pensar, quem é ele para falar que os pecados estão sendo perdoados? E etc. E daí Jesus vira para eles muito sabiamente e diz, é mais fácil eu falar que os seus pecados estão perdoados ou eu falar para um paralítico levante-se e ande? E aí ele fala que vai mostrar que ele tem poder, sim, para perdoar pecados e fala para o paralítico levantar e andar e ele levanta e anda. Então, existem esses dois ambientes e Deus, Jesus, ele pode agir nos dois. Certo? E a próxima pergunta que nos enviaram é que se os sentimentos e emoções não deveriam existir ou é a maneira que lidamos com eles que importa. E aí quando eu li essa pergunta também, eu lembrei da passagem de Jesus, né, no Getsemane, que fala que ele sentiu uma profunda angústia e ele até ora falando para Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele fala, mas que seja feita a sua vontade. Então, essas emoções, essa angústia, os sentimentos que a gente tem, eles não deveriam existir ou é a maneira que a gente lida com eles que importa? Falar de emoção como não existia, a gente deixaria de lado a alegria, né? A gente deixaria de lado o festejar, né? A alegria é ótimo. A Bíblia diz que existe festa no céu, festeja, existe alegria no céu quando um arrependido, né? Quando uma pessoa se arrepende, quando existe um arrependido, né? Existe festa nos céus nessa conversão. Então, a alegria é um sentimento, né? Tá fazendo parte da nossa emoção, né? Então, se a gente deixa de lado os sentimentos, a gente está literalmente retirando todas as possibilidades que nós temos de sentir alguma coisa, né? Nós sentimos as coisas. E é o que eu falei, por exemplo, agora há pouco, a respeito de Gênesis, lembrando exatamente que Deus ele dá ao homem essa possibilidade de sentir, inclusive, de estar junto, de se identificar ali junto com a mulher, né? E esses sentimentos é muito mais como nós lidamos com o sentimento, né? Muito mais como a gente trabalha com os nossos sentimentos. Por exemplo, a gente pode pegar vários textos bíblicos para trabalhar exatamente essa ideia de como que a gente trabalha com os nossos sentimentos. Paulo ele vai dizer em Filipenses, por exemplo,
em Filipenses 4, para que aquelas pessoas, né, no caso ali, ele está falando para duas mulheres, e ele vai dizer para elas viver de forma concordata, pensarem a mesma coisa, né? Pensar numa forma que unisse elas. Né? Então, Paulo está falando, olha, teus sentimentos têm que ser sentimentos de união. E se a gente voltar nessa carta de Filipenses, a gente vai perceber a mesma coisa ele trabalhando com a igreja, a respeito dos sentimentos que nós devemos ter. E é tão interessante o sentimento que nós devemos ter, que é um controle nosso, deve ser um controle nosso, que ele vai falar no próprio texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É chamado para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, abandonar alguns sentimentos ruins, negativos, e passar a ter os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Né? Nessa mesma sequência, Paulo ele vai falar no capítulo 4 ainda, alegrai-vos, ele vai chamar a gente de se alegrar no Senhor. Ele vai dizer uma ação a respeito de moderação, mas a moderação ela não é simplesmente externa, ela precisa ser também daquilo que a gente vive de forma interior. E no versículo 6, que é uma coisa difícil da gente trabalhar, mas a gente precisa pensar nisso, não andeis ansiosos, que também a gente vai estar falando acerca de emoção, de sentimento, por mais que exista um ambiente que gere ansiedade, a gente vai estar falando disso. Ele vai falar, olha, não andem ansiosos, coloque a ansiedade em oração. Na sequência desse texto, o interessante é o seguinte, que daí ele vai falar como que a gente faz, então, como que a gente faz? A gente tem que colocar na nossa mente aquilo que ele vai chamar de respeitável, né? Ele fala para a gente colocar aquilo que é respeitável, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, né? Se algum louvor existe, se alguma coisa boa tem, que isso ocupe o nosso pensamento. Ele tá voltando exatamente para aquilo que nós pensamos, aonde está a nossa emoção, aonde surgem as nossas emoções. Então está falando, olha, cuida daquilo que você pensa. Né? Cuida daquilo que você pensa. Sim. E Paulo ele vai trabalhar isso várias vezes para várias igrejas, a respeito, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, para a gente não se sujeitar de novo à escravidão do pecado, porque ele fala que a gente foi liberto. E nessa mesma sequência de Gálatas 5, ele vai falar, acho que versículo 10, se não me engano, ele vai falar para a gente cuidar daquilo que a gente pensa. Literalmente, ele fala assim, cuida daquilo que vocês pensam, né? Perceba aquilo que vocês pensam. Então, a gente está falando de emoções. É fácil controlar a emoção? Claro que não. É resposta óbvia para a gente pensar exatamente isso. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Nesse mesmo texto de Gálatas vai ser onde vai falar a respeito dos frutos do Espírito Santo, né? Que aquilo deve habitar em nós. E outras coisas que são os frutos da carne não devem habitar em nós, que fazem parte da emoção. É uma briga, Paulo fala que é uma briga que limita uma coisa que tem ali uma guerra travada entre carne e espírito, né? Essa guerra trava-se dentro de nós exatamente porque a gente vai trabalhar para não ter essas emoções que são negativas. Mas em tudo isso, né, não sei se cabe dentro da tua pergunta, se não coubesse, me corta e a gente continua. Dentro de tudo isso, a gente ainda vai ter que pensar que tipo de sentimento que eu estou tendo. Porque sentimento, por mais que seja conhecido, a gente precisa ainda refletir. Por exemplo, amor. A gente pode falar amor, está nas nossas emoções. Amor é bom? A gente pode perguntar para o pessoal que está aí assistindo. Todo mundo fala, nossa, amor é bom, é excelente, é bom ter amor. Ok, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. Isso é bom? Isso é ótimo, isso é excelente. Agora eu sou homem, eu amo outro homem para me casar com ele. É bom esse amor? É bom? Será que cabe esse amor? Será que esse amor é saudável nesse instante? A mesma coisa acontece com o medo. O medo, ele também pode ser bom, ele também pode ser ruim. O medo que é bom é o medo que eu pego o carro, saio com o carro e, de repente, eu percebo que eu estou em alta velocidade. Aquilo vai me dar medo, vai fazer com que eu diminua a velocidade e ande de uma maneira coerente com o lugar que eu estou. Um medo bom que salva a minha vida. E tem um medo ruim,
que vai me atrapalhar, vai me travar, não vai me deixar viver, não vai me deixar ser desafiado, vai fazer com que eu fuja de pessoas, né? E a gente vai falar das fobias para falar a respeito do medo, que é ruim. Né? Então, até mesmo sentimentos que nós podemos julgar que é bom, amor, mesmo assim a gente precisa refletir, né, se o amor que eu estou tendo realmente é bom, né, realmente é saudável. E o medo que eu estou tendo também não precisa ser necessariamente ruim. Ele pode ser uma coisa boa que preserva a minha vida, que me ajuda a viver. Sim. E eu penso justamente isso. Deus, ele se preocupa com as nossas emoções, né? Tanto que o Espírito Santo, ele é o Espírito Consolador, né? Então, Deus sabe o quanto que essas emoções nos atingem e etc. E o problema são as emoções que estão doentes, né? Às vezes a gente quer... Não é a palavra certa, mas, tipo, colocar todas as emoções como ruins ou, tipo, como algo que não é vinda de Deus e etc. Mas as emoções doentes que são o problema, não são as emoções. E Deus, eu percebo que Deus, ele tem muito também a forma de trabalhar com a gente, de tocar na gente. Ele tem um histórico de falar, de alcançar as pessoas quando elas estão no poço, tipo, igual a gente utiliza, tipo, eu tô no fundo do poço agora. E isso acontece lá em Gênesis, tanto com Agar, quando ela tá lá perto do poço e etc. Acontece com um empregado que foi atrás de uma esposa para Isaac, acontece com o Isaac. Então, Deus, ele tem esse costume, e eu sempre penso que, por que isso? Porque as pessoas vão no poço para buscar água. Então, tipo, a gente ia lá no poço, né, antigamente, que agora não tem mais. Mas a pessoa ia lá no poço para buscar água. E eu vejo isso como um easter egg, assim, lá no Antigo Testamento, do que estava por vir, que é Jesus. Então, Jesus, ele é a resposta para todas as nossas angústias, porque ele é a água da vida. Então, eu percebo isso também nesse âmbito das emoções e etc. E como a gente estava falando sobre isso, tem uma pessoa que perguntou se é normal a gente ter picos de estresse, ou se uma boa saúde emocional é ser 100% zen. Ser 100% zen é bom, né? É gostoso, acho que é uma coisa que a gente quer ser, né? É interessante a gente pensar isso, porque olhando para Jesus, Jesus ele é um ser completamente equilibrado naquilo que ele é, naquilo que ele vive, naquilo que ele tem, naquilo que é a dinâmica. O Augusto Cury fala que dentro das emoções ele era fantástico, né? Em todo o equilíbrio emocional nas suas ações, naquilo que ele fazia, como ele fazia, né? As nossas emoções, elas são chamadas para sermos como Cristo foi, né? Paulo fala isso em Filipenses, como foi o texto que eu citei agora há pouco. Tem em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Então nós somos chamados a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele é o nosso padrão, né? Ele é o nosso padrão. E a gente vai ver exatamente esse padrão em Jesus acontecendo e ocorrendo. O interessante é o seguinte: a gente pode falar assim, mas Jesus ele chorou. Será que ele não extrapolou ali? Será que ele não foi num pico muito alto? Jesus ele se irritou. Será que ele não foi num outro pico muito alto? Jesus ele deixou de responder a mulher que chegou próximo dele. Será que Jesus também não agiu de uma maneira estranha naquilo ali? E a gente vai tentar trazer exatamente todos esses aspectos que parece que Jesus sai da curva. Vamos pensar assim, Jesus sai daquele nível zen, né? Porque o nível zen a gente pensa exatamente como um nível onde nada muda, onde nada se altera, onde tudo continua do mesmo jeito, né? A gente vai pensar exatamente essa dinâmica. Mas não é isso que é o nível zen, né? O nível zen não a gente não variar, né? nesse sentido, mas é um pouco diferente disso. Se a gente for, por exemplo, pensar no texto de Efésios, para a gente responder isso,
ele vai falar assim, Efésios, que é Efésios capítulo 4, ele vai falar para a gente andar de modo digno na nossa vocação. Ele vai dizer com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor e esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Então, ele vai falar a respeito dessas características para que a gente viva elas. O interessante é o seguinte, essas características elas estão preservadas, elas estão em Jesus, né? Elas têm em Jesus isso. E mesmo tendo em Jesus, a gente vai pensar assim, então quer dizer que ser manso quer dizer que você não faça coisa alguma, que você seja alguém completamente frio diante das circunstâncias da vida? Não. A palavra mansidão aqui, ela é tirada da ideia de você domesticar um cavalo. Né? Você domestica um cavalo, você pega o cavalo tem uma força extraordinária, e você, quando você domestica o cavalo, você pode pôr uma criança em cima do cavalo para andar sozinho, se o cavalo for bem treinado. Você pode pôr uma criança para andar sozinho em cima do cavalo, porque o cavalo não vai fazer absolutamente nada. Ele não vai usar da força dele para derrubar aquela criança. Ele é alguém que controla a força dele. Ele sabe controlar a força dele. Então, mansidão é exatamente isso. É alguém que sabe controlar. Moisés foi chamado de manso. Mas se a gente for ver, ele matou o egípcio, ele bateu na pedra enquanto era para tocar, ele se irrita com o povo, mas ele é chamado de manso por quê? Porque ele controla todo esse ímpeto dele que ele tem e ele coloca exatamente as emoções subjugadas àquilo que ele é, a nossa consciência, a nossa razão. A gente precisa subjugar as nossas emoções, a nossa razão. É assim que Jesus faz. Jesus ele não faz com que as emoções dele aflorem como reflexo do ambiente. Porque a psicologia até fala a respeito disso, né? Que as nossas emoções são frutos do nosso ambiente. E Jesus ele não permite que as emoções dele aflorem por conta de uma resposta ao ambiente. Né? E isso ele seria reativo. Nós somos chamados a sermos ativos. Agir antes, a gente executar antes. Controlar as nossas emoções não quer dizer a gente sempre parecer o mesmo, mas é saber exatamente aquilo que eu poderia fazer errado e não faço. É saber cuidar das minhas emoções para que elas não me controlem, mas eu as controlo. Né? Eu saber um instante que eu tenho que falar mais firme, com meu filho, por exemplo, com o José Felipe, com a Sofia, eu saber a hora que eu tenho que falar mais firme, a hora que eu tenho que falar com mais amor, a hora que eu tenho que falar de uma forma simples e brincar e dar risada. Eu tenho que saber controlar essas emoções junto com eles, né? Próximos deles. Eu não vou ser a mesma pessoa, com a mesma voz, com o mesmo tipo de voz constantemente. Vai ter essa variação na necessidade do ambiente, mas controlado naquilo que eu sou, na minha razão. Então, Jesus, ele controla todas as emoções que ele tem, conforme aquilo que ele é, a sua razão, a sua capacidade. Não é o ambiente que controla a emoção dele. É essa a diferença que daí faz a gente ter picos e faz a gente ter quedas, que é o problema. Quando o ambiente, a circunstância, o momento, a pessoa, o lugar controla as nossas emoções. E não é a gente que controla. Sim. E isso já vai, assim, com os dois pés na próxima pergunta, que é como lidar com os sentimentos que não temos controle. E nesse sentido, então, a gente tem a possibilidade de ter controle, né? Desses sentimentos ou dessas emoções. Sim, exatamente. Biblicamente, né, eu sempre brinco, né, a Érica sabe disso, eu vou repetir isso para todo mundo. Achar qualquer coisa na vida, a gente pode achar o que a gente quiser, entendeu? A gente pode pensar, eu acho isso, eu acho aquilo e tal. Mas a gente está aqui junto nessa live falando a partir de um padrão bíblico, né? A partir de um padrão bíblico que a gente se inspira nesse caso. E a partir desse padrão bíblico, né, a gente tem a inspiração que Jesus é e conseguiu. E a mesma inspiração de que Jesus conseguiu, isso é para a nossa vida, para que a gente consiga e para que a gente faça também. Né? É o mesmo padrão. Válido para aquilo que Cristo foi, mas válido para nós também. Né? Biblicamente, é exatamente essa ação que nós temos, de fazer a mesma coisa que Jesus fez. Né? Se movimentar com os mesmos sentimentos e pensamentos que Jesus teve. Né? O mesmo texto de Filipenses, por exemplo, antes de falar tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o tende sentimento que houve em Cristo Jesus é um exemplo.
né? É uma motivação, é o lugar que nós temos que chegar. Paulo, anteriormente, ele fala, porque a igreja está com alguns problemas ali de unidade, né? E esses problemas de unidade, ele vai falar a respeito de pensamento. Ele fala assim, olha, pensem de alma, né? Sejam unidos de alma, ou seja, tenha a mesma respiração. A palavra ali originária tem a mesma respiração, ou seja, a gente está tão próximo, tão junto, pensando junto, caminhando junto, que a gente respira o mesmo ar, a gente está lado a lado. Né? E ele também fala assim, tem o mesmo sentimento, né? O sentimento aqui é de fato a gente ajustar mentalmente aquilo que a gente vai fazer. Né? Ter um ajuste mental na nossa prática. Ele vai falar assim, como Jesus fez. Né? Ele está aconselhando a nossa vida, nas posturas que nós temos que ter, olhando para essa igreja, e também é válido para a nossa vida. E ele fala assim, olha, Jesus, ele fez isso. Né? E como que a gente faz isso? Essa é a pergunta. Acho que é uma coisa interessante a gente pensar. Como que a gente faz isso? Como que a gente tem esse mesmo sentimento? Ele vai falar que a gente, para ter esse sentimento, a gente precisa ser humilde para conseguir parecer com Jesus, no caso. A gente precisa ser humilde. A gente tem que considerar os outros superiores a nosso. A gente não pode ter vanglória, se achar o bom do negócio, a última bolacha do pacote. A gente não pode ser partidário, né? Não fazer ser partidário nas nossas ações, ou seja, buscar com que as pessoas sigam a mim e não sigam a Érica. Né? A gente não pode ser partidário, buscando exatamente isso. Então, ser partidário é um problema, a gente vai estar se afastando desse sentimento de Cristo. Se achar demais, a vanglória. Se a gente não for humilde, também a gente não vai estar sendo. E a gente precisa necessariamente considerar os outros maiores do que a gente. Né? E se preocupar, aí que vai aquilo que Jesus chama a gente para ser quando fala de amar o nosso próximo. E se preocupar com as coisas do outro. Né? Não ter em vista aquilo que é propriamente seu, mas aquilo que é do outro. E daí ele fala assim, como Jesus. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a nossa dinâmica, se a gente olhar para esse texto de Filipenses, para parecer com Jesus, a gente precisa passar por isso. E assim a gente vai conseguir equilibrar as nossas emoções, a nossa mente, né? A gente vai conseguir ser uma pessoa muito mais saudável do que a gente é. Sim. Eu tô cuidando do tempo, acho que faltam uns 10 minutos, mais ou menos, pra live acabar. Daí, quando cair, eu vou salvar rapidinho, daí a gente já volta. Mas eu pensei nessa questão também, fiquei pensando se eu falava ou não que eu vou estar sendo vulnerável, mas bem, vamos ser vulneráveis, mas em trazer exemplos práticos que funcionam para mim, assim. E eu acredito que é muito importante a gente estar em constante vigilância. Então, a gente vigiar, sabe? A gente se conhecer, a gente parar para pensar, a gente refletir, sabe? Não fugir quando a gente percebe que está com maus pensamentos ou que está fazendo algo ruim. E então, coisas que eu trago para mim, sabe? Porque para esses momentos de inconstância, entre aspas, emocional, sabe? Porque tem uma hora que parece que a gente tá super bem e tem outra hora que parece que não tá e etc. Porque o dia mal vem, uma hora ou outra. E eu lembro muito da imagem, tipo, não para esses momentos, mas que eu recordei agora que eu dei um cacto de presente para um amigo uma vez. E aí, pensando sobre isso, né? Porque o cacto, ele guarda uma quantidade de água dentro dele dos dias que chove lá no deserto e etc, para que ele não morra no tempo de sequidão que vir. Então ele, tipo, retém aquela certa quantidade de água para que ele, tipo, possa continuar vivo nesses tempos difíceis. E eu comecei a ter a prática de, tipo, observar situações e anotar coisas que eu aprendo com elas. Então, isso, eu não sei se a Sherry está aqui, mas a Sherry da minha igreja, ela foi uma das primeiras pessoas que me acompanhou. Ela tinha um grupinho de célula, que era a Célula das Princesas. E aí ela deu um caderninho pra gente, que era pra gente anotar, né, todas as experiências que a gente tinha e etc. E a partir daí
eu comecei a... Eu vou comentando ali, eu me distraio. Eu vou tentar ler, porque eu fico curiosa. E comecei a ter essa prática. Aí, tipo, Sim, eu anoto, tipo, pregações que, que eu vejo também. Aí aqui tem até um verdade. post-itzinho, Deus é muito mais do que o que você já sentiu. E eu comecei a ter a prática de anotar, tipo, o que que eu aprendo com as situações ruins. E aí eu coloco num Sim, caderninho também para eu, tipo, me lembrar daquilo, porque eu percebia que eu sempre caía, tipo assim, nas mesmas coisas, não no sentido, tipo, de pecar, mas, tipo, de cometer os mesmos erros, sabe? Que eu via que não tinha sim, dado certo antes, então comecei a anotar, tipo, situações assim também, o que que eu sim. tirei para aproveitar dessas situações. Então, pensar que mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos ruins, a gente ainda pode tirar coisas boas quando a gente olha para aquilo e ora para que Deus nos mostre e nos ensine algo a partir daquilo, né? Então, é isso, a gente precisa se preparar para esses dias ruins que a gente sabe que vem. Então, eu colo post-its, às vezes pela casa que tá vai estar lá, não vai dar para eu mostrar, mas colo post-its de versículos que eu vejo. Então, antes eu tinha o costume também de colar alguns post-its no banheiro, no espelho do banheiro, para compartilhar aquilo. Porque o que muda o nosso coração é a palavra, e é só a palavra que tem esse poder de mudar o nosso coração, sabe? E os maus pensamentos, a Bíblia diz em Mateus 15 que eles vêm do coração. Então, para eu mudar o meu coração, assim como o Senhor já disse antes, eu preciso da palavra. Então, é isso, sabe? A gente se preparar e se conhecer e buscar meios para isso. E. Aí tô com medo da live cair de uma vez, mas enfim. Então, nesses dias bads, é importante a gente, tipo, identificar logo ele, sabe? Identificar o que produziu esse sentimento ruim na gente. Uma coisa também que eu sempre guardo para mim, que foi você mesmo que disse, que sobre não tomar decisões importantes nesses momentos, tipo, que a gente tá passando por essa instabilidade ou dificuldade. Então, tipo, orar, colocar diante de Deus, evitar de tomar decisões importantes e meditar na palavra de Deus, né? Ler, pensar, refletir sobre ela, trazer os meus pensamentos submissos à vontade de Deus, à palavra de Deus. E Deus, ele pode transformar qualquer situação. Então, tem até Sim. uma frase que fala sobre o problema de nós, da gente, né, cristão, se tornar ineficaz no mundo agora, é porque a gente perdeu o nosso olhar do foco, né, também. É porque a gente perdeu o nosso olhar no mundo que tá por vir. A gente foca só no agora, no que a gente está sentindo agora, na nossa sobrevivência, quando a gente foi chamado para viver por propósito. Então a gente precisa entender essas questões, o que nos afeta, o que são gatilhos para a gente, no que a gente tem dificuldade, para que a gente possa trabalhar essas questões e não ser mais controladas por elas. Então, trazer Sim. tudo isso à luz da palavra de Deus e entregar os nossos pensamentos submissos a Ele, né? Então, Sim. eu ia. Mesma perspectiva, você fez lembrar de um texto desculpa te Não interromper, pode falar, eu ia só falar que eu ia começar onde ele outra fala, pergunta, mas eu não ia começar porque acho que daqui a pouco vai cair a live, daí eu entro na outra pergunta na onde próxima. Paulo fala que a nossa esperança, e esse é o detalhe, a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, né? Então, imagina o seguinte, que o mais infeliz de todos os homens não é quem não conhece Jesus. O mais infeliz de todos os homens não é quem sofre com o pecado, quem é pressionado, é preso, escravo do pecado. Quem é o mais infeliz de todas as pessoas, e a gente está falando de infelicidade, a infelicidade ela não é externa, ela é interna. Uhum, Porque você pode morar num palácio e ser completamente infeliz, uhum, né? Pode tudo fluir, tua empresa fluir, teu trabalho fluir, pode tudo acontecer e mesmo assim você ser completamente infeliz, sim. triste. E Paulo, então, ele fala que a pessoa mais triste não é a que conhece Cristo, presa, aprisionada ao pecado. Mas o mais infeliz é aquele que conhece Cristo Uhum, e busca Cristo apenas para esse momento. Né? Não sei sim. se é exatamente isso que você estava Uhum. pensando.
E daí os nossos sentimentos, você fica pensando, poxa vida, mas eu sou infeliz, estou na igreja, vivo com Deus, ando com Deus, participo com Deus, né? Participo de ministério, sou líder, talvez. A gente pensa tantas coisas, faz tantas coisas buscando a felicidade, né? Mas acaba sendo completa infelicidade, porque a nossa limitação, os nossos olhos, né, estão focados exatamente em buscar coisas dessa vida, fazer coisas para essa vida, desenvolver ministério para o nosso bem, porque a gente pode desenvolver ministério para o nosso bem, né? Posso ser líder para mim mesmo, né? Liderar a mim, liderar pelo meu gosto, pela minha glória, como diz aqui, pela vanglória, por aquilo que eu sou, pelo bem que existe em mim, pela bondade que existe em mim, para que as coisas fluam para mim. Eu posso, então, governar, liderar, fazer em meu favor. E fazer assim, agir assim no mundo, gera, né, completa infelicidade para aquele que conhece Cristo. Né, se torna o mais infeliz de todas as pessoas. Então, é muito profundo a gente pensar exatamente isso. Estar em Cristo e ser o mais infeliz de todas as pessoas. Né? É uma coisa muito distante, muito louca, né? Uma coisa muito complicada de a gente entender. Como que pode estar em Cristo e ser mais infeliz? Sim, posso ser mais infeliz. Se os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas vontades estiverem limitados apenas para essa terra, para esse momento, buscando as coisas de Deus, para que Deus faça no imediato, no hoje, no agora. Sim. Eu tenho... Acho que daqui a pouco vai, mas vai dar tempo. Tem outra questão que eu nem sei se você vai se lembrar, mas eu lembro que uma vez eu cheguei para conversar contigo sobre a questão da inconstância, né? Tipo, de me perceber inconstante em algumas ocasiões, tipo, de relacionamento com Deus mesmo. E com as emoções, nesse sentido de uma hora tá bem, outra hora parecer que não tá bem. E o Senhor me falou uma coisa que, tipo, me marcou muito, assim, que foi que a constância, ela não é continuar na mesma velocidade sempre, mas é a gente continuar no mesmo caminho. E eu guardo muito isso pra mim, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente se julga muito, sabe? Tipo, nossa, eu sou tão inconstante, eu tenho tantas emoções que às vezes são confusas pra mim, mas o importante é a gente continuar. Gente, independente do dia mal, acho que apareceu um sinalzinho aqui, não sei. O compromisso, quando a gente tem um compromisso com uma pessoa, independente se ela vai chatear a gente ou a gente vai ficar com raiva dela, a gente continua com aquele compromisso, porque a gente tem uma aliança com ela. Então, é a mesma forma com Deus, a gente deve ter um compromisso com Ele, porque Ele já estabeleceu esse compromisso com a gente, Ele já estabeleceu a aliança com a gente. Então, a gente honrar esse compromisso que Deus nos proporcionou ter. Aparece recadinho, gente, aqui em cima, 1 minuto e 55 restantes. Nem sabia disso e eu tava nervosa aqui, com medo de só cortar de uma vez. Então, você vai ver. Mas é exatamente isso. Tem um texto de Tiago, eu gosto bastante dele, né? O texto de Tiago, que é o capítulo 1 de Tiago, versículo 17, fala que em Deus não existe variação. Em Deus não existe variação. Deus é. Né? O eu sou, ele é. Em Deus não existe variação. E o interessante nesse texto é que ele fala, né, a sequência do versículo, que é o versículo 18, que ele que nos gerou através da palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas, ou seja, para que nós fôssemos parecidos com ele, para que nós andássemos parecidos com ele, né? Então, nessa dinâmica, a gente tem esses percalços da vida, né? Mas a gente precisa entender que a gente tem que caminhar, apesar dos percalços da vida. Lá em Hebreus 10, versículo 38, se não me engano, ele fala assim que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, né, para se perder, mas nós somos aqueles que conservam e prosseguem, né, para alcançar. Então, ali ele está deixando claro exatamente isso. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. É difícil, é complicado, temos os nossos percalços, sim, mas o meu objetivo é ser como Deus é, né? É ser como Jesus é. Né? Esse é o meu objetivo. Em Deus não existe variação. Né? Eu não imagino Deus nessa variação de humor que nós temos, né? Por exemplo.
mas Deus exatamente mantendo, com toda a Uhum. sabedoria, controlando as coisas, né, e agindo. É a mesma coisa nossa. A gente tem emoções, tem pensamentos, tem desejos, tem, mas nós precisamos controlar assim. Voltei. Hello. Gente, salvei lá no IGTV já, Lucas. Vamos ver se foi. Acho que ficou salvinho lá. Deixa eu chamar o pastor Vinícius. Será que ele entrou? Entrou já. O pastor Vinícius é ligeiro. Aí. Voltando, gente, a nossa live sobre saúde emocional. A gente Voltamos. caiu, mas já ficou de pé de novo, né? Então, você tá vendo? Isso que é o importante. O importante é se levantar e continuar. Não, mas foi a Erika que derrubou. Foi mesmo. Ai, Então, mas é isso, né? Essa variação nossa aí, a gente varia, mas o nosso objetivo é não variar, né? É sim. controlar as nossas emoções e não sofrer com os nossos ambientes, né? Sim, é verdade. Caiu na unção. É muito É, um versículo que eu sempre trago à mente também. É aquele que diz que nada nos separa, né, do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é suficiente para sobre todas as coisas. Então eu sempre tento me lembrar disso também. E sim. antes de entrar na próxima conferir, tá lá já, Erika. Ai, que bom que tá lá já. Demorou um pouquinho, gente, porque eu tava esperando subir o vídeo. Eu separei alguns livrinhos, assim, rapidinho, antes de entrar na próxima pergunta, que foram muito importantes na minha caminhada, que eu li e que influenciaram, assim, na minha caminhada, mudaram a minha visão sobre algumas coisas e que entra justamente nisso sobre a gente lidar, né, com essas emoções. E eu sempre busquei isso porque eu me reconheço como uma pessoa que às vezes é instável, sabe, na questão das emoções, sabe? Eu reconheço que eu preciso melhorar isso em alguns momentos. Então, tem esse livro que foi o Matheus que me deu uma vez, que eu coloquei aqui, porque ele fala sobre pequenas experiências que a gente tem com Deus e nos ajuda a valorizar essas pequenas experiências, sabe? E aí ele me ajudou a abrir os olhos, tipo, ele é piquititicho. Ele me ajudou a abrir os olhos e identificar pequenas coisas que Deus ele age nas nossas vidas e ficar atento a isso, sabe? E isso, lembrar dessas experiências com Deus ajuda a gente a passar por esses momentos difíceis. Do Sim, seu jeito, mas sim. é isso aí, Loi. Acabei de ler sua resposta. Leiam lá, gente. Outro livro que eu acho que eu até coloquei como meu livro preferido quando pediu naquela solicitação de apresentação nossa, quando foi apresentar a mesa da federação, que é sobre esse daqui do Louco Amor, porque ele me ajudou muito a ver as coisas de uma forma diferente, sabe? A viver o amor de Deus, sabe? A restabelecer, tipo, a minha identidade em Deus. Tem umas falas dele, gente, eu queria ter tempo de ler algumas coisas que estão aqui, porque tem algumas coisas que eu chorava lendo, porque foram muito profundos. Aí, outro livro que me marcou muito foi esse do Evangelho Maltrapilho, do Breno.
porque ele me ajudou muito a mudar a minha visão, sabe? E entender o evangelho que me alcança, sabe? Que muitas vezes a gente tem algumas visões, assim, distorcidas a respeito do evangelho e entender isso, sabe? Que Deus, ele veio para nos chamar para estar perto dele. Outro livro que eu li também, já tá acabando, gente, mas é esse daqui que me indicaram uma vez, e eu lembro que na época eu tava querendo muito ler ele, que é Campo de Batalha da Mente, porque ele nos ajuda a identificar algumas questões que têm influência, né, na nossa vida, perceber alguns comportamentos e sentimentos e emoções, e ele dá algumas coisas para a gente trabalhar essas emoções também. Então ele mostra algumas coisas. Gente, mandem sugestões, porque eu lembro que nas outras lives eu tava vendo as sugestões de livro e eu tava só anotando os livros para eu ler depois. Porque eu. Muito bom. E aí eu separei alguns livros que eu quero ler e que estão aqui, daí de repente, né, a gente posta uma resenha depois. Mas tem esse daqui, que a gente estava falando do Augusto Curry já, que é o homem mais inteligente da história, e que é sobre um psiquiatra que ele era ateu e ele foi desafiado a estudar a vida de Jesus, sabe? Se ele tinha realmente esse controle emocional, se ele tinha exercia autocontrole, se ele sabia gerar as emoções dele. Então esse livro me deixou curiosa para ler, para ver a respeito desse estudo que ele estuda a inteligência de Jesus. E tem esse daqui também, que tá aqui para eu ler há muito tempão, porque quando eu comecei o curso, foi o livro que eu pensei, tipo, nossa, eu quero muito ler esse livro, que me chamou muita atenção. Assim, tem Jesus, o maior psicólogo que já existiu, mas eu não li ele ainda, gente. Ele é sobre. Eu coloquei aqui porque fala sobre Jesus trabalhando a saúde emocional das pessoas, né? E como ele agia nessas circunstâncias. E tem um outro que eu peguei emprestado do meu querido pastor para ler também, que é esse daqui, Quebrando as Cadeias da Intimidação, que está na minha listinha para ler, porque fala sobre isso, sobre a intimidação, sobre o medo, como a gente vence essas coisas que muitas vezes nos limitam tanto. E é isso que eu separei. E eu vi que mandaram indicações aqui. Tirem print e me mandem, gente. É isso. E a próxima pergunta que tem aqui, agora eu vou voltar pro meu lado sério, que eu já esbanjei muito. É porque as pessoas hoje parecem ser tão sensíveis emocionalmente. Me responde você. Mandaram essa pergunta, eu fiquei tipo, eita, é verdade. É muito Nutella, não é? Não tem o Nutella e raiz? Eu acho que é exatamente isso. A brincadeira é uma brincadeira conforme a realidade, né? A gente não brinca à toa, né? O ser Nutella e ser raiz. Olha, de fato é, né? Tem regras que são boas, né? Mimimi, né? O famoso mimimi, exatamente. Tem regras que são boas, né? Mas tudo tem que ter um limite, né? Mesmo as regras que são boas. Eu já brinquei com você a respeito disso, falando para o José Felipe, né? O José Felipe é moleque, né? E na essência de moleque, moleque gosta de disputar com o pai, normal, né? Uhum. E vai disputar com o pai na mão, né? Brincando de brigar, né? A gente brinca de luta, eu e o José Felipe. Isso é normal. E a gente brinca, e ele chama a gente para brincar. E eu me lembro de uma das vezes, ir na reunião de pais da escola, e a professora lá, outra mãe também, fala assim, olha, tem criança, não sei se era o José Felipe, meu filho, mas tem criança aqui na escola que quer ficar brincando de lutinha com os amigos, que não sei o que e tal, e começou a fazer um discurso a respeito disso daí, falou assim, por favor, pai, não brinque de lutinha com seu filho, porque você vai estar incentivando o seu filho, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vou tirar, né? Não sei se encaixa certo, mas eu vou tirar aquilo que é um perfil masculino dele, a masculinidade dele de brincar de luta, disputar com o pai território e permitir com que aquilo influencie o meu relacionamento com ele, né?
aquilo faz bem emocionalmente para ele. É toque físico, né? Quando a gente está brincando de luta, é toque físico também. Ao mesmo tempo que ele está tendo essa questão masculina da disputa do ambiente, da disputa da mãe, da disputa do lugar, do território, ele também está tendo o toque físico do pai, né? E eu já vi falando, por exemplo, algumas pesquisas, trabalhos na área de psicologia a respeito do filho homem que não é tocado pelo pai, ele vai desencadear algumas necessidades mais tarde de toque masculino. Né? Então, isso é uma maneira da gente estar junto, de se abraçar. Tal. E a escola repreendendo isso. Tá certo? Talvez sim, por um lado, né? Mas a gente levar exatamente pelo lado do mimimi é muito complicado, né? É muito difícil a gente trabalhar exatamente esse perfil e vai gerando uma geração muito mimimi, né? Ver coisas, por exemplo, que são femininas, né? Parece que eu sou chato, arcaico, né? Não, não é isso. Mas ver um ambiente, por exemplo, que é feminino e o menino tomando conta, vai gerar tudo isso também, né? Vai ter esse ambiente do mimimi, do cuidado. Não é assim, né? Você não vai gerar a dureza que o menino precisa ter no perfil masculino e nem a fragilidade do vaso mais frágil, que é a mulher, né? Que você tem que tomar cuidado. Você tem que ter um equilíbrio, né? O homem não vai ser violento, não é ser violento. Ele tem que ser homem naquilo que ele é e a mulher tem que ser feminina naquilo que ela é, né? Na maneira dela ser. Limitando e olhando o próprio apóstolo Paulo, trazendo exatamente esse ambiente de como que a gente desenvolve isso e deixa de ser menos mimimi. Isso daí está incutido na mídia. A mídia trabalha para ser mimimi. A mídia trabalha exatamente nessa perspectiva. Esses dias assisti um filme, não me lembro o nome do filme, quem souber aí pode falar, mas assisti um filme de que não lembro nada, nem o nome da atriz. Mas a atriz era a provedora da casa, ela tinha uma empresa de roupa, ela era provedora da casa e o marido era aquele que ficava em casa, que cuidava do lar, cuidava das coisas do lar, levava a criança para a escola, tal. Houve uma disfuncionalidade ali no lar, a ponto do marido trair daí a esposa, porque ele encontrava diversas outras mulheres quando ele levava a filha dele para a escola, e ele acaba traindo a esposa dele, né? Você vê essa disfunção. O estagiário, olha lá, alguém colocou. O Davi. Você vê essa disfunção acontecendo ali dentro do filme, né? É ruim o marido cuidar da casa? Não, não é ruim. É ruim o marido lavar a louça, limpar a casa, lavar a roupa? Claro que não. Eu faço isso, entendeu? Eu faço isso. É ruim a mulher trabalhar? Claro que não. A mulher tem que trabalhar. Mas a questão é que o mimimi, ele é para tentar fazer com que todos sejam iguais, né? Os gêneros sejam iguais. Masculino e feminino sejam uma coisa só. Mas não é assim que funciona. Nós temos as nossas limitações masculinas, né? A gente nunca vai conseguir fazer tão bem quanto uma mulher faz, e nenhuma mulher vai fazer como um homem faz. Mas a tendência do mimimi que eu percebo é exatamente colocar e enquadrar todos numa coisa só, né? Todos num ambiente só. Exatamente para ter uma confusão, no final das contas, sexual também, da identificação sexual, do gênero que se identifica, etc, etc, etc. E, então, essa questão do mimimi é um reflexo político, um reflexo de mídia, é um reflexo da cultura. O que uma geração permite, o Wesley dizia, a outra abraça. Né? E exatamente isso. Né? Essas coisas vão sendo trabalhadas durante gerações e gerações. Né? Não é da noite para o dia que acontece o mimimi. Né? Mas é sendo trabalhado. A gente precisa pensar daqui 20 anos, a próxima geração que já nasce nesse ambiente, o que vai ser? Como que vai ser? Qual que é o reflexo que essas pessoas, né, vão sofrer na sua vida adulta? Como que vai acontecer isso? O Adrien comentando ali, se o homem não limpa a casa, não ajuda os pais, sai fora que é se lá. Exato. Mas a gente, até há um tempo atrás, estava estudando a respeito disso, porque tem muito sobre não estabelecer rótulos, sabe? Tipo, isso de não dividir o menino e a menina, deixar crescer e se decidir lá na frente a respeito de qual que vai ser a orientação, ou até mesmo qual que é o gênero da pessoa.
e a gente não vai entrar nisso aqui, porque senão dá uma discussão, mas uma das coisas que foram mencionadas em uma das minhas aulas é a respeito da necessidade que existe da criança se enquadrar em algo, sabe? Ter algo que é demonstrado para os pais, até mesmo se ela quer ir contra aquilo. Então, tipo, ela precisa de uma de uma limitação, precisa, tipo, uma caixinha, entre aspas, que não é uma caixinha, mas, tipo, precisa se enquadrar em algo ali, até mesmo para se ela quiser, tipo, sair fora daquilo e falar, não, eu não sou isso, ou sim, eu sou isso. E muitas vezes a gente deixa as crianças meio que perdidas nisso. Criança, ela não tem a capacidade ou a sabedoria de fazer escolhas, ainda mais escolhas tão profundas assim. Com Então, autoridade. eu penso. Não, nesse exemplo, né, nisso tudo, eu falei bastante e acabei não entrando tanto no aspecto emocional. E daí a gente acaba tendo essa geração mimimi, onde a gente não exige, não cobra, não pressiona demais, senão não vai dar certo. Né? Então a gente acaba criando todo esse negócio de pressionar e acaba, né, tem linhas da psicologia que afirma que todas as emoções são possíveis. Né? Não há emoção ruim, não há emoções problemáticas, todas as emoções são naturais e você tem que aceitar as suas emoções. Mas não é o que a Bíblia nos trata, não é o que a Bíblia nos aponta, né? Para a gente deixar algumas emoções, algumas práticas, algumas maneiras. A gente vai ver em Gálatas a respeito dos frutos da carne, a gente vai ver uma lista também em Tiago, a gente vai ver exatamente esse trabalho para que a gente deixe algumas coisas de lado, né? Que a gente lute contra algumas emoções, que a gente trabalhe contra algumas ações que existem. A gente precisa se empenhar contra isso daí. Né? E sendo mimimi, né? Sendo Nutella, não é possível. Né? Porque, não, deixa, tá tudo bem. Não, é assim mesmo, né? Então, isso é um cuidado que a gente precisa olhar a partir da Bíblia. Uhum. Sim, eu percebo muito também que hoje em dia, a Só um primeira coisa comentário. para para pensar sobre isso é que há uma diferença sobre, eu não sei o que a pessoa pensou exatamente quando fez essa pergunta, mas há uma diferença entre a gente sentir algo, então esse sensível emocionalmente é a gente sentir mais ou a gente expressar mais o que a gente está Sim. sentindo. Então aí não sei em que para qual sentido que a pessoa tipo pensou, mas dá pra gente pensar nesses dois sentidos. E na questão do sentir, tem todas as questões que têm ganhado visibilidade agora, então a pessoa tem esses sentimentos valorizados, né? E eles acabam acontecendo com mais frequência. Mas eu vejo também que a questão da gente sentir, tipo, isso sentir dentro da gente, talvez não tenha mudado tanto quanto o que era antigamente. Que daí falou, por que as pessoas hoje? Porque antigamente eu vejo que as pessoas sentiam sim, mas esses sentimentos não eram creditados, digamos assim, sabe? Era visto como frescura, igual a gente estava pensando sobre. Tem os extremos, né? Do mimimi Sim. e tem a. Então, eram vistos como frescuras, não expressavam tanto. E aí hoje as pessoas têm expressado mais esses sentimentos porque eles têm sido valorizados, digamos assim. Mas o sentir continuava ali. Eu penso porque esses dias o meu tio tava conversando aqui em casa e eles estavam mencionando sobre um carinha que era vizinho deles e que tinha muita dificuldade para levantar da própria cama, não tinha ânimo para fazer nada e etc. E daí falando tipo que era frescura e etc, mas tipo antes não tinha como saber se era só tipo um traço da personalidade dele que ele poderia mudar ou se era algo tipo patológico, por exemplo, uma depressão, alguma coisa assim. Então eu penso isso, mas também pensei sobre a questão da que hoje em dia há muito a romantização do sofrimento. Então, tipo, a gente meio que fica lá, gosta de curtir a bad e etc. Então, tem uma romantização disso, sabe? E em Lucas 9, quando Jesus está dando algumas orientações para os discípulos dele, dos lugares para eles irem, etc., ele fala de quando eles forem em algum lugar não for bem recebido, para eles sacudirem o pó. Então, tipo, a gente tem que superar as frustrações, sabe? Não ficar criando aquela frustração como nosso bichinho de estimação, sabe? E
Então tem muito isso também, sabe? A gente acaba romantizando o sofrimento, romantizando a dor, romantizando a raiva, romantizando os ciúmes. A gente acaba romantizando esses sentimentos que são ruins, né? No seu peso ruim. E eu conversei com uma amiga a respeito dessa questão de por que as pessoas parecem tão sensíveis emocionalmente. E ela me falou uma questão também que eu fiquei pensando, que é sobre hoje em dia a gente ter uma maneira muito egocêntrica ou unilateral assim de levar a vida, sabe? Tipo de focar no que me machuca, do que dói em mim e etc. E a gente não se importa tanto com a vida do outro, com as emoções, sabe, do outro. Então, tipo, tudo que a pessoa faz, a gente tem dificuldade de aceitar ou de respeitar, por exemplo, a opinião da outra pessoa, porque a gente acredita que só a nossa opinião é certa, assim como o senhor já falou no começo, né, sobre a humildade, todas as questões. Então tem essa questão da nossa maneira egocêntrica. E dentro do ambiente cristão também, que eu fui pensar a respeito, e eu lembrei de uma passagem que Jesus ele diz sobre não vir. Deixa eu procurar aqui, que eu acho que eu anotei em um dos meus caderninhos aqui que eu falei. Eu tenho um caderninho que eu anoto daí as experiências com Deus, assim, que eu tenho no meu dia a dia, que daí é outro rolê. Eu sou a mina dos cadernos, Legal. tenho vários cadernos. Nessa perspectiva, né? Você procurando o texto aí, eu te ajudo. Pode ir procurando o Tá. texto enquanto Eu isso. achei já. Nessa, per- já Mas achou? pode Nessa falar. perspectiva, Paulo ele fala exatamente de algumas pessoas, por exemplo, em um texto, ele fala de ter as suas mentes cauterizadas, ou seja, a ponto de não entrar nada dentro daquela mente e mudar, e outras pessoas que teriam coceira nos seus ouvidos e buscariam só aquilo que agrada o que elas ouvissem, né? Então é nessa perspectiva, né? O mimimi faz exatamente isso, você criar um ambiente onde você só vai buscar aquilo que te agrada. Falei esses dias na igreja, né, a respeito da igreja fast food, né, self-service, perdão, self-service, que você vai na igreja e você se serve só daquilo que te interessa, aquilo que não interessa você desliga, né? Hoje em dia é fácil. Ah, não, essa pregação é legal, eu ligo. Essa pregação é chata, eu desligo. Ah, não, isso aqui tá ruim demais, não concordo. Então você faz um self-service, você escolhe quem você vê, aonde você vê, que hora que você vê, como que você vê, e você não deixa você ser tratado pela palavra. Você tem que ser tratado pela palavra total, não apenas em parte. Né? Então Sim. é nessa perspectiva. Pode ler aí Sim, a para a gente gente, tem por favor. muito, né? Não, nem vou ler, assim, só vou dar uma situação, mas lá em Mateus 9, que Jesus... Fofo. Isso Hã? aqui é lindo, cara. Não, Mateus 9, lá do vai, 9 vai, ao 13, é. que fala sobre quando Jesus fala que ele veio para chamar os pecadores e não os bons. E quando eu li essa passagem, e que eu anotei aqui, e daí eu tava relendo aqui, vendo o que eu tinha pensado quando eu ouvi essa passagem que Deus ministrou no meu coração, e eu pensei a respeito disso, de que muitas vezes a gente, como cristão, a gente fica continuando sempre no mesmo comportamento de querer ser doente, sabe? Ao invés de sermos, tipo, médicos. Tô usando o termo só, mas não médicos de profissão. Mas, tipo, ao invés de sermos médicos. Porque a gente fica com essa ideia de que, não, Jesus, ele veio pros que estão doentes. Então, se eu já tô curado, se eu já tô salvo, Jesus, ele não veio pra mim. E, tipo, isso não é verdade, porque se a gente tá curado, a gente só é curado porque a gente está com Jesus. Se a gente não tiver com Jesus, a gente não é curado. Então, se eu sou curado, é porque eu já estou com Jesus e Jesus já está em mim. Então, a minha função é ir levar Jesus para os que estão doentes também, junto com Jesus, porque ele veio para os que estão doentes, ele já veio para mim. Eu já, tipo, pude ser curada, eu tô no processo de cura. E agora o meu papel é levar Jesus para os que estão doentes também ainda. Então, vejo isso também, sabe, nessa questão de ser tão sensível e de se manter numa posição de como vítima, sabe? Tem uma música, mas é em inglês, eu tô tentando lembrar o nome da autora. Acho que é a Lauren, eu acho. Que é. Eu não vou falar em inglês porque eu tô com vergonha, vai que eu falo errado. Mas chama Eu Não Sou Vítima. E daí essa música falou muito comigo em uma época, sabe, na minha vida, que eu tava pensando sobre isso. Que eu não sou. Eu tenho que parar com essa visão de querer
só me colocar na posição de vítima e tomar uma atitude, sabe? Agir em cima daquilo. Então, Deus, ele sim, ele valoriza o meu sentimento, ele consola o meu coração, ele me guia, ele valoriza todas essas questões, sim. Mas ele não quer que a gente permaneça sempre escravo dessas coisas, sabe? Ele quer que a gente seja curado e que a gente atue para chamar mais pessoas que estão doentes também para andar junto com a gente. Legal. É essa Isso mesmo, aí. Cat. Ali, a Cat escreveu o nome dela, da Pode cantora. ler. Mas aí, Isso aí. nessa, nessa linha tem alguma outra pergunta aí? Tem uma Como que é? última pergunta que enviaram que anotei aqui. Ah, nem parece que passou o tempo rápido, né? É que uma pessoa falou sobre a dificuldade do homem em tratar questões emocionais. E aí, pra gente falar sobre como que esse homem que tem essas dificuldades de tratar questões emocionais pode fazer para se abrir, para se tratar, para conversar, para procurar alguém. Sim. É, é uma coisa muito mais masculina, né? É muito mais do homem. A mulher sempre tem muito mais facilidade de falar, né? Já vi isso diversas vezes, né? Já vai falando tudo de cara, né? É claro que existem coisas mais profundas, né? Mas sempre tem uma facilidade muito grande. O homem não, fica mais introspectivo, né? Parece que observando o lugar, vendo se existe a possibilidade de confiar, né? De gerar isso daí, de poder conversar. Mas a Bíblia ela é muito clara. Eu gosto de um texto de Tiago, capítulo 5, aonde ele fala, confessais, que é o versículo 16 do capítulo 5, confessai, pois, os vossos pecados um para os outros e orai um pelos outros para seres curados. Então, é uma coisa assim, olhando para esse texto e observando exatamente essa pergunta do homem agir, do homem falar, do homem procurar ajuda, é uma necessidade, né, uma orientação bíblica muito clara, exatamente da necessidade que nós temos como ser humano, não como homem e nem apenas como mulher. É uma necessidade do ser humano, né? E ele deixa muito claro exatamente essa necessidade que nós temos de buscar, né, de buscar uma outra pessoa, buscar um outro que possa nos ouvir, e essa pessoa que possa nos ouvir vai criar um ambiente onde o nosso coração é curado. Né? Se a gente descobrisse de fato, vivesse de fato o que esse texto fala aqui, a cura na nossa alma, no nosso espírito, a cura nas nossas emoções, a cura na nossa mente, ela seria muito maior. Né? É claro que existe essa dificuldade, essa barreira, né, de se abrir, de falar daquilo que a gente está doendo, daquilo que está sofrendo dentro da gente. Né? Porque o homem não pode chorar, né? O menino não pode chorar. Né? Tem essa ideia daquilo que é mais resistente, mais duro. Olhando para o próprio Jesus, em João 11:35, aonde, comovido por Marta e Maria, daquilo que elas estavam sentindo, Jesus chora diante de todas as pessoas, a ponto das pessoas comentarem a respeito do choro de Jesus. Então você vai ver esse movimento acontecendo, você vai ver Jesus falando para os discípulos ali da angústia que ele está sofrendo até a morte. Você vai ver Jesus ele andando junto com as pessoas e falando a respeito dele. Então essa necessidade é uma necessidade humana. Né? A gente como homem, a gente precisa entender racionalmente a necessidade que nós temos, trabalhar com a mente, falar, eu preciso falar. Né? Eu preciso falar a respeito de mim. Eu preciso falar a respeito das minhas fraquezas. Eu preciso falar a respeito dos meus pecados. A questão é com todo mundo? É com qualquer pessoa? Não, não é com qualquer pessoa. O próprio texto de Tiago, ele vai trabalhar a perspectiva de que a gente tem que tomar cuidado com isso, conforme o conselho que a gente vai receber. Porque tem conselho que Tiago diz que é demoníaco, que é da terra. Então, não é com qualquer pessoa, porque dependendo da pessoa, ela vai nos orientar, vai nos aconselhar, vai nos ouvir e vai dar exatamente uma direção que não é a direção de Deus, não é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Então, a gente precisa entender que tem a pessoa certa, não é qualquer pessoa, não é em qualquer lugar, tem a pessoa certa. Eu preciso ter essa pessoa de confiança,
eu preciso ter essa pessoa que é uma pessoa como canal de Deus na minha vida, que vai poder me ajudar, né? Então, para que um homem possa, no sexo masculino a gente está falando, para que possa fazer isso, ele precisa observar racionalmente pessoa que seja um canal de Deus na minha vida, e eu preciso conscientemente falar das minhas dores, falar dos meus pecados, falar daquilo que eu estou sofrendo, falar da angústia que está passando dentro de mim, né? Então, é uma necessidade muito racional, né? Muito da minha mente, muito entender e fazer. Sim. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é uma questão racional, de pensar que preciso fazer. É necessário para que exista a cura, como o Tiago fala. Confessar os nossos pecados e sejamos curados. É uma necessidade para que exista a cura, do que guardar aquilo ali, guardar um ressentimento, guardar um pecado, guardar alguma coisa dentro de mim que precisa ser resolvida. A Cat, ela mencionou aqui um comentário e ela falou sobre o homem expressar, né, em algumas situações as emoções dele e ele ser taxado como fraco. E entra muito na ideia de que ser vulnerável não necessariamente significa você ser fraco. A gente ser vulnerável não é sinônimo de fraqueza. Eu acho, pelo contrário, tem aí uma youtuber que eu acho que vocês vão conhecer também, que é a Roberta Vicente, eu acho que é assim o nome dela, que ela tem um vídeo dela que ela fala sobre isso, sobre a questão da vulnerabilidade, e que a vulnerabilidade, pelo contrário, a gente acha que é símbolo de fraqueza, mas na verdade é símbolo tipo de coragem, porque é preciso coragem pra gente ser vulnerável, né? Pra gente expor o que tá dentro da gente. E em 2 Coríntios 12, diz isso, sabe? E daí também, se for sinal de fraqueza? E daí se a gente estiver sendo fraco? Porque em 2 Coríntios 12 fala que quando eu perco toda a minha força, então a força de Cristo está em mim. Então, tipo, eu preciso da força de Cristo em mim, eu preciso de Cristo habitando em mim, não querer fortalecer a minha imagem. Eu tava conversando hoje a respeito disso, que os meninos aqui em casa, né, o Wade, que é meu irmão, daí o Adrian, o Matheus, uma vez eles estavam conversando a respeito, numa época que o Wade fazia academia, e aí falando sobre os caras, tipo, que são fortão e que, tipo, foca só na imagem física dele, tipo, da força física, mas não trabalha, tipo, condicionamento físico, não trabalha outras questões. E aí, tipo, eles comentando, tipo, a gente dá um tapão neles e sai correndo, eles não alcançam a gente, porque daí não vai conseguir alcançar. Então, não adianta a gente trabalhar só o que as pessoas podem ver, sabe? A gente precisa, sim, se permitir ser tratado no nosso interior também, que é isso que vai nos levar mais longe. Isso aí. Sim. Isso aí. Exatamente. O Lucas lembrou uma coisa legal, que a Roberta, ela é metodista, a Roberta Vicente. Isso aí. E então foram todas as perguntinhas que tinha. Agora está livre. Você tem alguma pergunta? Não, você vai responder? Eu aprendi tanto que minha cabeça tá assim, ó, meu Deus. Eu sempre aprendo muito com você. Beleza. Você é top. Tem um texto, né? Tem um texto aí que eu acho muito interessante para a gente tentar pensar exatamente esse negócio da emoção, finalizando, para a gente entender que a nossa vida, ela passa pela palavra de Deus. A gente precisa entender isso. A nossa conversão, qualquer mudança na nossa vida, avivamento, transformação de lugar, ela passa pela palavra de Deus, né? E o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A nossa emoção ela é tão vulnerável, né? Me permita dizer isso, mas a nossa emoção é tão vulnerável, a gente se deixa levar tanto pelo ambiente, porque a gente tem menos da palavra de Deus. Quanto mais a gente tiver da palavra de Deus, quanto mais a gente viver a palavra de Deus, quanto mais de fato nós nos aprofundarmos e permitirmos que ela entre exatamente discernindo, dividindo, revelando os nossos pensamentos,
fazendo com que os frutos do Espírito Santo, lá de Gálatas, capítulo 5, se evidenciem na nossa vida. Quanto mais essa palavra realmente fizer parte de nós, menos vulneráveis à ação da emoção nós vamos estar. Né? Menos vulneráveis a sermos conduzidos e levados pelo ambiente nós iremos estar. Né? Conforme a palavra de Deus entra, penetra nesse fundo das nossas almas, mais a gente vai ter o nosso coração controlado, as nossas emoções controladas, o sentimento de ira, por exemplo. Né? A gente vai ter controlado o sentimento de ira. Então, a gente vai colocar tudo isso debaixo, literalmente, da servidão em Cristo. Né? A gente vai estar subjugando, como Paulo fala, da carne dele, daquilo que ele é, diante de Cristo. Porque a palavra faz diferença em nós, ela age em nós, ela transforma o nosso ser, o nosso interior, a ponto de gerar mudança nas nossas emoções, mudança no nosso modo de pensar, na nossa mente. Ela vai gerar essas mudanças. E Paulo sempre vai trabalhar isso constantemente, como o autor de Hebreus também trabalha, nessa dinâmica da palavra que faz, que transforma, que muda. Jesus, ele fala isso, né, de conhecer a verdade e a verdade nos libertar, uma coisa contínua. Então, essa transformação, ela ocorre na nossa alma, né, na nossa alma. A gente pode pensar no processo de santificação para isso, né? Jesus, ele fala que nós somos santificados, João 17, pela palavra, pela verdade. Né? Nesse processo de santificação, Paulo fala isso em Filipenses, nesse processo de santificação, nós temos que viver conforme aquilo que nós já alcançamos. Se nós ainda não somos perfeitos, né? Paulo fala em Filipenses, ele já é perfeito, ele ama. Se nós ainda não somos perfeitos, mas nós temos que andar conforme aquilo que nós já alcançamos, né? Prosseguindo para o alvo, caminhando para Cristo, entendendo exatamente essa dinâmica de deixar as coisas para trás e ir para o nosso objetivo. Sim, exato. A gente juntando, né, todas essas questões que a gente falou hoje sobre o corpo, sobre a mente, sobre o espírito, e a gente precisa estabelecer mesmo na nossa vida, de continuar com Deus, de levantar quando a gente cair, de continuar nessa caminhada de fé. E mesmo que o nosso corpo ele não queira e a nossa mente ela traga coisas para querer fazer a gente mudar de ideia ou desistir, que a gente escolha ouvir a voz daquele que nunca se calou. Então, acho que a gente pode guardar isso. E já partindo para o final, quero te agradecer pela sua presença, pastor. Muito obrigado por estar comigo. Fiquei. Agora eu acalmei, gente, na live. Quero agradecer a sua presença, a sua disposição para estar aqui. E é isso, vamos buscar conhecer a Deus cada vez mais e se fortalecer na palavra dele. E para finalizar, queria perguntar se o senhor pode orar pra gente, com a gente. Vamos orar. Antes de orar, eu também queria agradecer por estar aqui. Acho um privilégio, gosto de estar junto, gosto de conversar, gosto de participar. Né? Agradeço a Deus pela vida da Loicia também, né? A nossa líder, né? Que estava aí também. Do bispo, eu vi ele aí também, não sei se ele continua aí, mas louvo a Deus pela vida dele. Vi o pastor Petrec que entrou, né? Rodrigo Petrec que entrou. Amigão, né? Me chamou de lindo. Viveu muito tempo junto. A gente ainda vive junto, né? Mas antes era todos os dias. E não sei se entrou algum outro pastor, né? Alguma outra pessoa, os outros líderes que passaram por aí. Né? A gente agradece a Deus pela vida de vocês, né? Por aquilo que vocês fazem, pela disposição de cada um também. Vamos orar? Partiu! Vamos orar então para a gente partir. Então. Deus, a gente te agradece, a gente te louva por esse instante, realmente um instante de comunhão, um instante de clareamento, de direção, Pai, a partir da Tua Palavra. Nós entendemos realmente que nós precisamos e somos movimentados pela Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, ó Deus. Realmente é através da Tua Palavra que nós conhecemos a vida, é através da Tua Palavra que vivemos vida em abundância, é através da Tua Palavra que somos libertos, é através da Tua Palavra que somos restaurados. Por isso, ó Deus, restaura, transforma, salva, modifica, Senhor, o rumo e o roteiro, ó Pai, de cada vida que nos ouve, que passou, ó Pai, por essa live, que em nome de Jesus, Senhor, venha realmente mudar, transformar cada vida,
segundo a tua vontade, gerando saúde, Senhor, emocional, saúde física, gerando saúde mental, gerando saúde espiritual. Deus, transforma, revivifica, faz, ó Pai, sobre as nossas vidas através da tua palavra, através da tua verdade, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente, por todo mundo que acompanhou. Tamo junto aí, tô muito feliz de ter dado certo. E lembrando que a gente está disponível para conversar com vocês. Seja da mesa da federação e líderes locais, que você não se sinta intimidado de chamar a gente se quiser conversar a respeito de algo, a gente está disponível para vocês, a gente está aqui, então podem falar, podem chamar, e é isso. Vamos caminhar junto. Falou.